E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de falar um pouco nesse vídeo, na continuidade dos nossos estudos, sobre o aborto provocado. É um tema extremamente polêmico e vai completamente contraditório às leis naturais. Primeiramente, gostaria de colocar algumas coisinhas sobre a liberdade do corpo físico da mulher. Ela diz, muitas dizem, né? Tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. E tem mesmo. Enquanto ela está se prevenindo de não ficar grávida, ela tem o direito de usar, se prevenir, usar os remédios de todas as maneiras que achar conveniente, que não sejam arriscados para a sua saúde. Ela tem todo o direito de escolher quando quer, quando acha que chegou o momento da sua gravidez, ou quando não quer, quando não ainda deseja ficar grávida. Mas se no decorrer da busca da felicidade de cada pessoa, nas diversas maneiras do relacionamento sexual, acabar por engravidar, aí já não é só uma escolha que diz ao corpo dela, embora a geração da criança, a geração daquele corpo físico está sendo feito dentro do corpo dela. Só que trata-se de mais um ser que está ligado àquela oportunidade. E aí é polêmica porque judicialmente a gente ainda não consegue saber disso, sentir isso, ou ter uma formação mais adequada sob essa vontade e os direitos da geração do futuro espírito, que já está perto da mamãe grávida, participando das primeiras formações, explosões celulares que acontecem já dentro do seu útero, né? Dentro do seu aparelho reprodutor. É polêmico porque é uma diversidade de opiniões baseado em espíritos imperfeitos. Mas na realidade o aborto ele vai totalmente contrário às leis naturais, ok? Existem muitas pessoas que escolhem então abortar e criam manchas perispirituais danosas, complicadas, que para reverter esse quadro precisa mudar completamente a característica do pensamento. Claro que não se trata de pensar com maldade, apenas precisa de uma formação e aquisição de conhecimento adequado, porque existem implantações perispirituais que está dentro do lado emocional, dentro da razão, dentro da qualidade de pensar, porque todos nós viemos do Criador, somos criaturas. Nós temos situações implantadas que nos dão, muitas vezes, alguns toques quando percebemos que estamos cometendo atos errados. Pior ainda para os profissionais de saúde que fazem essa prática, muitas vezes, pelo menos no nosso país, ainda não apoiada juridicamente. Esses profissionais também ocasionam lesões perispirituais quando praticam o aborto. O aborto é um ato crime contra a natureza, contra o espírito. Por isso ocasiona lesões perispirituais desagradáveis. Se você que está vendo o vídeo já cometeu o aborto ou apoiou alguém a fazê-lo, que quem apoia também tem sequelas danosas sobre isso. Pela questão da movimentação mental da ideia dentro de nós, ok? Tem pessoas que orientam os seus filhos, muitas vezes, e falam assim, você é muito nova, ou você é muito novo para ser pai. A melhor situação, infelizmente, aconteceu, é um acidente, e aconteceu, então vamos praticar o aborto, que é a melhor solução, porque a vida continua, mais tarde vocês vão ter outra chance de ter outros filhos, enfim, ideias diversas saem no nosso comportamento social ainda, desta condição animalesca, é um ato animalesco.
espiritualmente danoso. Inclusive tem uma passagem interessante no livro de André Luiz, No Nosso Lar, me parece, em que o espírito quer entrar na colônia e não é permitido, e depois o mentor fala para o André analisar bem os tecidos perispirituais desse espírito sofredor, e ele praticou abortos diversos na encarnação em outras pessoas, né? Eram pessoas que praticavam aborto, faziam aborto nas gestantes. E ele tinha, esse espírito sofredor, tinha marcas escuras registradas desse aborto. Inclusive André disse que era uma formação de um feto pequenininho, quando olhava com riqueza de detalhes. E se você cometeu isso, participou, incentivou, trabalhou com isso, deu ideias, deu apoio, a melhor maneira para reverter esta situação danosa, ainda na oportunidade reencarnatória atual, é a prática da caridade. A prática da caridade em relação a outras pessoas, em relação a outras crianças. Trabalhar em orfanatos, se puder. Trabalhar auxiliando pessoas que às vezes não têm condições financeiras e que estão grávidos, gestantes, e de repente a oportunidade da caridade é um bálsamo de luz, é um remédio contra essas manchas espirituais danosas. O aborto provocado, então, é uma das atitudes que, infelizmente, ainda faz muito parte da nossa sociedade e que ocasiona sequelas perispirituais danosas. Sem falar nos nossos queridos espíritos que são praticamente excluídos da oportunidade reencarnatória, ocasionando uma tristeza imensa, ocasionando uma série de transtornos, inamizades espirituais, desconforto mesmo na condição de vida, se sentem excluídos e automaticamente rejeitados, e muitas vezes foi combinado na estrutura da organização daquela família, necessidades diversas que são vistas. Muitas vezes a espiritualidade acolhe, vai fazer tratamentos para que modifique a condição de pensamentos. Então a prática do aborto, mesmo que ela seja legalizada judicialmente aqui na nossa sociedade, é um ato extremamente criminoso, espiritualmente falando. E precisamos modificar mentalmente essa conduta em nós, ok? A mulher tem direito de escolha no corpo físico dela, sim. A partir do momento em que ela recebe a oportunidade de gerar um outro corpo físico, é um instante em que é uma oportunidade extremamente carinhosa que acontece, que ser mãe é ser a porta de entrada para esse mundo de seres encarnados. Nós passamos por essa porta, por esse portal de luz que é o aparelho reprodutor feminino, quando ele dá a oportunidade de filtrar a mãe no corpo físico dela, filtra toda a energia que entra por ela, passa por toda a sua estrutura orgânica até chegar no aparelho reprodutor, formando as conexões celulares, formando as necessidades nervosas do espírito reencarnante. Como o Criador cria, eu diria que é um instante que semelhante a uma criação de Deus dentro de nós, na reprodução e na oportunidade que damos um ao outro da continuidade da vida. Reverter esse processo através do aborto provocado faz com que nós vamos ao contrário de toda a formação de vida, de toda a oportunidade de bondade que esse ato exerce. Muitas vezes o ato maligno de praticar o aborto
ele vem acompanhado de manifestações espirituais, de espíritos negativos, e essa intensidade abortiva ocasiona registros que ocasionam danos. Muitos aparelhos reprodutores depois às vezes não têm nem condições, muitas vezes, de ter mais outros filhos, porque a intensidade da energia negativa é muito grande e os curtos, eu vou dizer assim, curtos circuitos para serem entendidos mais rapidamente, que acontece no aparelho reprodutor, que acontece no sistema nervoso, que acontece nessa energia intensa negativa, ocasiona danos em todos. Naqueles que estão praticando, naqueles que estão sentindo o aborto, e sequelas monstruosas que às vezes demoram muito tempo para serem corrigidas. Não é para assustar, é para a gente cada vez mais estudar e maturar. E maduros nós vamos poder entender e não praticar mais esse ato tão maligno, ok? Por hoje é isso aí. Até a próxima, gente. A gente está fazendo uma série de situações que mancham o perispírito, que ocasionam sequelas que são difíceis de serem retiradas, né? São difíceis de serem sanadas. São problemas espirituais que podem ser evitados simplesmente com aquisição de informação e amadurecimento. Conhecimento nos liberta, nos diz Jesus. Até a próxima.